Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula online a gente comentou sobre o texto do Pequeno Príncipe e agora vamos dar continuidade a um outro assunto. Depois a gente volta para o Pequeno Príncipe e fiquem atentos que eu vou passar uma atividade aí na próxima aula sobre o texto que a gente leu, tá? Vou botar aí no portal para vocês. Façam sempre essas atividades que eu estou botando aí no portal, tá? Além de que vai dar uma contribuição grande para a sua nota qualitativa, a nota qualitativa depende muito dessas atividades. A maior parte dela, o maior valor dela vem das atividades que eu estou colocando aqui no portal. Tá? Temos também o Pequeno Príncipe como assunto que vai cair na prova. Já adianto isso. Guardem os textos. Deixa todo porque pode cair perguntas a respeito do texto na prova, tá bem? Então, dito isso, vamos seguir adiante. Pessoal, abram o livro de vocês na página 64, por favor. Vamos ver o uso das consoantes S, Z e X. Pessoal, a gente tem na nossa língua algumas consoantes que têm o mesmo som. Ela tem o mesmo som. O S, Z e o X é um exemplo delas. Tem ocasiões que a gente usa o S, tem ocasiões que a gente usa o X e tem ocasiões que a gente usa o C. E nesses casos, o C não, o Z, desculpa. E nesses casos, o S, Z e X, eles comparadamente eles têm um som semelhante ou idêntico, tá? Se eu digo mesa, o som de mesa é um Z, né? A gente vê um som de um Z, mesa. Contudo, não é para a gente escrever com Z. A gente escreve com S. Mesa. É com S, tá? Então, exemplo. Palavra exemplo. Novamente o som. Qual é o som? Som de Z. E o que é que a gente usa? Qual é a letra que a gente usa na palavra exemplo? X. Exemplo. A gente usa um X, tá? Então, vamos ver aqui no livro de vocês mostra o uso da letra S, o uso da letra X e o uso da letra Z. Onde é que a gente usa cada uma dessas, tá? Onde é que a gente vai usar cada uma dessas letras e quando a gente vai usar alguma outra. Vamos ver. Primeiramente, o uso da letra S. A gente usa nas palavras terminadas em S, não, esa, isa, osa, oso e enze. Tá? Ó, os exemplos que a gente tem aqui, ó. Maltês, freguesa, poetisa, gasosa, venenoso e campinense. Tá? A gente tem aqui os exemplos que temos o S, que a gente utiliza o S, a gente utiliza o S nesses casos, tá? Se as palavras terminam em is, esa, isa, osa, oso e ense, tá? Nesses casos é o S. Também temos, usando o S também, ó, depois de ditongos, tá? Ditongos. O que são ditongos? A junção de uma vogal e uma semivogal, tá? Então, lousa, a gente tem a vogal O e a semivogal U. Lousa. Lousa é com S. Coisa é com S. Fazão é com S. Causa é com S, tá? Então, toda vez que vocês tiverem em dúvida, vocês vão saber disso aqui. Depois de ditongo, se você já é um ditongo, a terminação é daquele jeito, então é com S, tá? Outro caso que também é com S, ó, nas formas dos verbos por e querer. Em que casos são esses? Ó? As palavras puser, pusesse, quisesse, quiser, tá? Por e querer. Por é puser e pusesse, e querer, quiser e quisesse. Nas terminações ase, eze, ise e ose. Ó, temos a fase, catequese, crise, osmose e sacarose. Esses são os exemplos trazidos aqui pelo nosso livro. Então, para a letra S, terminando com es, esa, isa, osa, oso, ense. Depois dos ditongos,
nas formas dos verbos por e querer e nas terminações ase, ese, ise e ose, tá? Esses são os casos que usamos as letras S. Por mais que o som não seja um som de S, a gente utiliza o S, tá? Agora, a gente usa a letra Z em que casos? A gente usa a letra Z em substantivos abstratos femininos terminados em es e esa, que tem origem em adjetivos, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Ó, o substantivo aqui, o substantivo abstrato feminino, a gente tem gravidez, tá? Gravidez, estão vendo que é um Z no final, gravidez. Esperteza, esperteza é com S, tá? Termina em es e termina em esa. E lembrem-se que isso aqui, pessoal, é para substantivos abstratos femininos terminados em es e esa. Por quê? Porque a gente teve lá em cima, a gente tem palavras terminadas em es, a gente tem palavras terminadas em esa, que são com S, ou seja, só nesses casos, sendo substantivo abstrato feminino, terminados em es e esa, tá? Que tem origem em adjetivos, ou seja, em característica. O adjetivo qual é aqui? Grávida ou esperto, tá? Nas palavras terminadas em isar, sendo verbos, e isação, sendo substantivo. Ó, escravo, escravizar, tá? O verbo escravizar. E escravização, substantivo, aqui, tá? Canalizar e canalização. Canalizar é um verbo e canalização é um substantivo. Antes das terminações ada, ao, eiro, eira, inho e inha. Nesses casos, que estas vogais se ligam a palavras não terminadas em S ou S mais vogal. Ó, a gente tem o guri mais ada, como é que fica? Gurizada. A gente tem o capim mais al, como é que fica? Capinzal. A gente tem o cajá mais eiro, como é que fica? Cajazeiro. A gente tem o bom mais o inho, fica bonzinho. Tá? Esses daqui são os exemplos da letra Z. São nesses casos que a gente utiliza a letra Z, tá, pessoal? Se tiverem dúvida, quando estiverem escrevendo um texto, uma palavra, vocês têm dúvida, vocês voltam aqui, revisam essa parte aqui. Então, marquem aí como essa parte importante do livro de vocês, tá? Páginas 64 e 65. A gente usa também a letra X, tá? No final e com mesma sonoridade, em palavras iniciadas por E, executando, excetuando-se esôfago, ou seja, fora esôfago e esotérico. A gente sabe o que? Todas as palavras que começarem em e tiver esse som, vai ser com X. Contudo, temos duas que não são, que são esôfago e esotérico, tá? Então, a gente tem as palavras exagero... e as derivadas dela, tá? Esoterismo, coisas desse tipo. Tá? As palavras que a gente tem com X, que tem esse som. Exagero, exalar, exame, exato, exausto, exemplo, exibir, existir, exótico e exultar. Tá? A gente também tem executar, tá? Tem o exemplo que eu falei antes, exercer, exercício, tá? Tudo isso é com logo é com X, tá bem, pessoal? Então, o segredinho de saber com X, ele é aliado ao Ele só não vai ser assim quando a gente tá falando de esôfago e esotérico. É só vocês lembrarem do que? Esôfago tá o quê? Tá dentro da gente. E esotérico tá no céu. Esotérico é aquele pessoal que acredita em signo, acredita nessas coisas, que a movimentação dos astros influenciam no nosso comportamento. Isso são pessoas esotéricas, né? Pessoal que acredita nisso. Pessoal, eu quero também que vocês façam o exercício da página 65, tá?
Página 65. E é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tchauzinho, pessoal.